E a nossa convidada de hoje é a prefeita eleita de Parissinova, Cristina. Eu sempre fico na dúvida, é Reinheimer ou Reinheimer? Reinheimer. Nenhuma coisa, nenhuma. Então é Reinheimer. Então ela conquistou, né, uma posição histórica também, de ser a primeira mulher prefeita da cidade, né, e vai comandar então o executivo parisiense. Isso está certo. Parisiense, isso, né, porque é ser. E ela foi eleita com 66,31% dos votos, chegando a 1972. Né? Bom dia, prefeita, seja bem-vinda. Bom dia, já nos cumprimentamos, mas vamos lá novamente às formalidades. Bom dia, Mara, Rafael, a toda a nossa população ouvindo a rádio, né? E também dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade de poder explanar um pouquinho a respeito do Parissi, a respeito da Cris, do seu Pedro, que é o nosso vice. Muito obrigada. A gente sempre tem que fazer essa pergunta aí, já fizemos aos outros eleitos que estão vindo aqui. Como é que a senhora se sente em relação a essa confiança que a população de Parissi depositou na sua proposta? Bom, hoje eu me sinto já mais descansada em relação ao cansaço físico, né? Mas o emocional, ele ainda está muito... como é que eu diria? Sensível? Muito sensível. Por quê? Porque a gente fez uma caminhada muito longa, junto a toda a nossa população, conversando com todos, pedindo o apoio de todos. E, para nossa surpresa, o que aconteceu? Muitas pessoas confiaram na gente. E eu fico muito feliz e muito emotiva em relação a isso, porque a confiança das pessoas ainda me traz mais responsabilidade com a população também, né? Porque, querendo ou não, são 63,31% das pessoas que confiaram na gente. E é claro que a gente tem a intenção de fazer um governo bom, transparente, junto com toda a população, em cima de audiências públicas, para a gente projetar o nosso governo satisfatório a toda a nossa população. Mas, sim, é muito gratificante isso, né? Ter tido o apoio das mulheres, dos homens, dos idosos e dos jovens, porque a gente teve, de todas as nossas urnas, a gente venceu em todas. Isso é muito gratificante. Isso significa que a maioria da população estava do nosso lado. E agora a prefeita de todas, né? De todos, agora não só de 66%. De 100% da nossa população. A sua trajetória na vida pública sempre foi relacionada à área técnica, né, de saúde, e agora muda um pouco, né? Quais são as principais dificuldades que a senhora imagina que vai enfrentar a partir de agora no comando da prefeitura? Bom, a gente agora está preparando a nossa equipe de transição, né? Em cima dessa equipe de transição, depois a gente monta a nossa equipe para o trabalho, nossos secretariados, diretorias e toda a equipe. Acredito, como tu colocaste, eu sou mais da área técnica da saúde, mas na área da saúde a gente tem o contexto como um todo, né? A gente aprende a parte técnica, a gente tem a parte administrativa. Então, em resumo, eu acho que todas as secretarias, elas trabalham da mesma forma. Eu acho que a saúde é uma das mais complexas que a gente tem nos municípios, e em cima da saúde a gente vai conseguir, sim, através da administração, esboçar um governo bom para Parissinova. A sua experiência na saúde como secretária em mais de um município lhe deu uma visão do todo também? Acredito que sim. E eu fui em vários, trabalhei como administrativo na saúde em vários municípios, não foi só Parissi e Montenegro, trabalhei em Tupandi também. E quando eu estava trabalhando em Caxias do Sul como enfermeira lá também, eu trabalhei muito na parte administrativa, fazendo gestão em todos os setores. Então, eu acredito que a gestão seja o principal, seja o primordial. E essa característica vem nos acompanhando desde sempre. A senhora se elegeu numa chapa pura, né? Sim. E o seu oponente pelo PL e o seu vice PDT. Como é que os republicanos e os progressistas se posicionaram em relação às candidaturas durante a campanha?
Olha, foi muito tranquilo para nós. O PP e o Republicanos, desde o início, sempre nos apoiaram, sempre estiveram junto a gente, né? Não houve coligação, mas houve um apoio. Não, houve apoio, isso. E a gente fica muito feliz que, graças a esses apoios, a gente também teve uma melhor apresentação junto à comunidade na eleição. Foi muito tranquilo, foi muito bom. Né? Então, em primeiro, já nos procuraram e a gente acabou trabalhando junto e também não só nos procuraram, como nós procuramos a eles e tentamos fazer um trabalho durante a eleição com muita paz e tranquilidade. Perfeito. Na composição atual desse próximo mandato da Câmara de Vereadores, né, vai ter então 2 vereadores do MDB. O que a senhora pretende fazer para estabelecer então um relacionamento harmônico com o Legislativo? Olha, a gente pretende, todas as vezes que a gente tiver a reunião, né, que a Câmara tiver a reunião da CGP, da gente conversar, da gente ter um trabalho junto à Câmara de Vereadores, pois eu acredito que os dois têm que trabalhar em parceria. Se a gente não tiver o trabalho parceiro, a gente não consegue direcionar o futuro do nosso município. Então, a gente pretende trabalhar em harmonia e junto com eles. Mas, além disso, porque republicanos e progressistas, se somarem aos 2 do MDB, a senhora teria maioria para qualquer matéria. A senhora pretende buscar essa parceria com esses partidos? Com certeza. Como a gente trabalhou junto na parceria das eleições, a gente mantém a parceria. Inclusive, agora, na divisão do secretariado, eles estarão junto com a gente presentes na administração. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E eu faço essa pergunta também com relação à questão de ter a maioria, né? Porque nós aqui em Montenegro acompanhamos esses problemas de impeachment e parecia o prefeito Alexandre Bart passou quase que todo o mandato, como se diz, com a faca no pescoço, né? E muitas vezes a gente sabe, e não estou entrando no mérito, que é muito mais político do que técnico, né? Então, o relacionamento com o Legislativo é importantíssimo, né? Com certeza. Como eu coloquei antes, a gente pretende trabalhar igual para 100% do nosso parecer. Então, se a gente tem essa visão, a gente tem que trabalhar com a Câmara também junto a nós, inclusive aos nossos adversários políticos, que desta vez devem estar unidos a nós também. Perfeito, então. A senhora começa a trabalhar, então, agora na formação da sua equipe, como comentaste antes, né? Quais serão os critérios para definir os secretários, então, além desse que a senhora já citou? Eu sempre trabalhei muita parte técnica, né? Então, eu acredito que as pessoas tenham que ser técnicas, e eu sempre uso uma palavra que é empatia. As pessoas devem ser empáticas, se colocar no lugar do outro. Isso é extremamente importante, a gente precisa disso, porque de nada adianta eu ter o conhecimento se eu não me colocar no lugar do outro. Então, todas as pessoas serão escolhidas por esses 2 critérios, né, que são os principais critérios, na minha opinião. Eu percebi que também na sua entrevista, a senhora mais uma vez falou nessa palavra empatia, né? A senhora, aqui em Montenegro, também era vista com essa empatia, né? A senhora acha que isso também foi um diferencial da senhora ser vista como uma pessoa que sabe absorver, às vezes, e viver o problema do outro? Eu acredito que sim. No mundo que a gente vive hoje, a gente tem muita dificuldade de relacionamento. Eu acredito que isso seja o principal. A gente tem que conversar, a gente tem que se colocar no lugar do outro e tentar viver um pouco o que o outro vive. Porque a gente nunca sabe o que vem acontecendo na família do outro à nossa frente, do próximo. Então, eu acho que sim, que isso, Mara, foi um diferencial bem grande. Eu sempre tive isso como princípio na minha vida. Desde criança até hoje, eu lembro que eu sempre fui muito de me colocar no lugar do outro. E eu trabalho muito isso no nosso município, eu trabalho muito me colocando no lugar das pessoas. Como aqui, quando eu fui secretária de Montenegro, eu também sempre tentei trabalhar desta forma. Eu acho que isso é uma característica minha e é uma característica que a nossa equipe terá que ter. Eu acho que essa questão também da empatia vem muito com a questão que a senhora trabalhou muito tempo na saúde, né? E geralmente na saúde a pessoa está mais vulnerável. Então, querendo ou não, isso faz com que a gente crie essa olhar para o próximo, né? Com certeza. Porque a saúde trabalha muito com cuidar, com se preocupar com o outro.
E como eu vivo saúde desde a minha adolescência, que sempre foi uma das minhas maiores vontades, e também eu acredito que eu tenho muitas características para isso, então isso sempre fez parte da minha vida. Então eu acho que faz parte, sim. Voltando um pouquinho do assunto ali da sua equipe, né? Os partidos, então, que falamos antes, republicano e progressistas, farão parte do seu secretariado. Com certeza. Vocês já negociaram, já tem uma ideia? Já tivemos 2 reuniões, né? Já estamos alinhando com algumas pessoas, as quais foram escolhidas, né? E a gente está em período de conversa agora e em período de alinhamento para a transição. Amanhã mesmo a gente terá uma reunião com o prefeito Alexandre, onde a gente passa a iniciar. Eu ia lhe perguntar, está sendo bem, ele está abrindo, no caso, para que a nova equipe possa se inteirar. Com certeza, isso eu acho que é primordial no município, a gente precisa disso. E a gente, no município, a gente não é inimigo, a gente tem que ser parceiro, e é isso que vem acontecendo. A gente vem alinhando uma fala bem tranquila, bem serena, junto à administração atual. Tem algum nome que a senhora possa divulgar de secretário, prefeita? Prefiro ainda não citar ainda ninguém. Não. Teve um aqui que já nos deu um em primeira mão, o prefeito de Brochia, né? Ah, é? Ele já deu um nome. Continuando, como é que a gente já falou, então, a transição já está encaminhada, que é uma coisa importante, né? E a senhora falou em audiência pública. Essa é a maneira que a senhora vai. Como é que a senhora tem pensado fazer isso para realmente ouvir a população e poder até implementar algumas ideias e reivindicações da população? Como a senhora pretende fazer assim, isso? Com certeza, eu acho isso de extrema importância, porque a gente fez o nosso plano de governo dessa forma também, né? Através de visitas, por 2 anos e meio, a gente vinha visitando as pessoas, conversando com as pessoas para fazer o alinhamento do nosso plano de governo. E isso a gente pretende dar continuidade agora na administração, após estar com a gestão de Parecia a partir do dia 1º. Então, a gente pretende, sim, fazer audiências públicas, conversando chamando a comunidade para reuniões por comunidade, e a gente vai trabalhar por comunidades. Por comunidades, sim. E claro que, em resumo, no final, a gente tem que fazer o chamamento público geral. Né? Isso. Todos os prefeitos, quando eles assumem, eles sempre relatam que o primeiro ano é muito difícil, porque trabalha com o que é projetado pelo governo anterior, né? E acho que agora em novembro, né, isso vai para a Câmara, coisa e tal. A senhora já conversou alguma coisa, pediu alguma coisa para o prefeito, ou vai pedir para que ele já deixe assim, alguma coisa alinhada para a senhora? A gente terá uma reunião com o prefeito, como eu coloquei amanhã, com o prefeito Alexandre, né? Tem várias coisas que a gente vai ter que alinhar com ele amanhã. A gente já vem tendo conversa com alguns deputados, né, solicitando emendas para que a gente consiga fazer no primeiro ano um governo já com resultados, né, que sem dinheiro ninguém trabalha, né? E a gente vem de um período muito complicado agora, que é um período pós-pandemia tardio já, mas um período pós-enchente. E isso afetou muito a economia de Parecia, que a gente é 75% produção primária, que é agricultura, floriculturas, né? E a gente foi muito afetado no município. Então, agora a gente está pensando numa reconstrução, né? E para a gente reconstruir, a gente precisa de recursos financeiros. Então, a gente já vem correndo atrás, já vem procurando e já vem trabalhando e vendo algumas formas para a gente poder fazer isso a partir do dia 1º de janeiro. A senhora falou muito bem. 1º de janeiro, a prefeita Cristina assume, está com o poder e a caneta na mão. Qual vai ser a sua primeira iniciativa, atividade, ação, enfim, como a senhora queira falar? São tantas, né? Mas uma que é publicável, eu sei que tem muitas que são de bastidores, né? A gente pensa muito na questão da educação. O nosso município está com algumas dificuldades em relação à educação. Precisamos ter uma maior valorização na educação, porque eu acredito que a educação são os primeiros passos da gente como pessoa, né? A gente recebe a educação em casa e a seguinte é na escola. Então, a gente precisa dessa questão da valorização da educação.
E a questão da saúde também, né? Mas essa questão da educação seria o plano de carreira que se falou durante a campanha? A gente tem que ver a questão financeira do salário dos nossos professores, que ela está muito desatualizada, né? E também a questão da própria valorização do professor como professor, né? Em valorizar ele para que ele tenha muita vontade, muito amor, muito carinho. E isso a gente sabe que eles têm por demais, porque eu acredito que professor é aquele que tem a característica que nasce com o dom de ensinar. É uma vocação também de gostar também de pessoas. Né? Eu também sou professora, eu amo essa profissão, dou aula para adultos, mas não muda, é igual. E eu acredito que estar professor com crianças, ele exige muito mais das pessoas, então elas precisam ser valorizadas para que ela também consiga valorizar as nossas crianças e ensinar elas como elas devem ser ensinadas. Prefeito, a gente agora no futuro vai conversar bastante, então hoje a gente vai encerrando por aqui, mas deixa aqui a sua palavra final aí para a gente encerrar por hoje, né? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês e novamente eu já agradeci tanto à nossa população, à nossa comunidade, que eu amo acima de tudo, né? Então a gente nunca deixa o município da gente. E eu tenho um carinho especial pelas pessoas de Pareci, como as de Montenegro também, que querendo ou não, nós somos filhos de Montenegro, né? Então, agradecer novamente o carinho que foi me dedicado por todos os nossos eleitores, por todas as nossas crianças, que as crianças acolheram o nosso período eleitoral com tanto carinho, né? E ela fez com que as crianças também passassem a gostar um pouco de política. E isso é uma coisa que a gente quer trabalhar nas nossas crianças, de gostar de política, que hoje em dia ninguém mais quer saber de política, as pessoas não gostam mais da política. E a gente precisa, sim, trabalhar as nossas crianças para que no futuro elas sejam os nossos próximos representantes, né? Perfeito. Obrigado, então, prefeita, pela presença, sucesso para a senhora na sua administração e pode contar com o Jornal IBA.